Bem, Lena, a gente volta a falar sobre a reconstrução da agricultura gaúcha diante dos episódios tristes dessa tragédia climática que afetou tanto aqui o Rio Grande do Sul. E a agricultura como um todo foi severamente atingida por conta dessa sequência de eventos da natureza que causaram um estrago bastante significativo no nosso setor primário. E diante de toda essa situação, os agricultores se mobilizaram. A gente acompanhou aqui, TV Cachoeira acompanhou de perto a mobilização do SOS Agro nessa negociação juntamente com o governo federal para buscar alguma solução para a agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul. A Carta da Farsul é a principal bandeira defendida por esse grupo de agricultores que se espalha por todo o estado. Já tivemos manifesto aqui em Cachoeira do Sul, primeiro encontro, também em Rio Pardo, e a última mobilização mais forte em Porto Alegre. Para entender melhor como anda esse processo, a gente vai conversar com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Antônio, primeiramente, obrigado por nos atender. Desde o primeiro encontro aqui em Cachoeira do Sul, depois tivemos em Rio Pardo, também em Porto Alegre, várias reuniões juntamente com o ministro da Agricultura. O que se adiantou nessa pauta de reconstrução da agricultura aqui no estado do Rio Grande do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cachoeira. Olha, desde o dia 7 de maio, nós fizemos uma proposta para o governo da criação de uma linha para os produtores. Não uma renegociação, uma linha. Não um perdão de dívida, uma linha. Não um abate, uma linha. Nós queríamos uma linha nova. Então, hoje, o crédito controlado, ele é, no máximo, 30% da necessidade de recursos de uma safra. Então, percebe que eu não posso utilizar os instrumentos do passado para resolver um problema do presente. Por isso que nós fizemos, dia 7 de maio, uma proposta para o governo federal para que criasse uma linha e os produtores pudessem acessá-la e com essa linha eles poderem pagar cada um dos seus credores. Sempre foi a nossa proposta. O SOS Agro, ele teve um papel fundamental nesse processo, fundamental. Porque não fosse o SOS Agro, acho que não teria saído nada, para começo de conversa. Porque foi a pressão dos produtores e produtoras do SOS Agro que trouxeram o governo para o foco e uma busca de solução. É bom lembrarmos que o governo no início saiu lá perdendo seu tempo, e o nosso tempo sobretudo, com questões absolutamente absurdas, como leilão de arroz, né? Então, o governo ficou lá gastou 60 dias à toa, e foi o SOS Agro que trouxe as pessoas do governo para olhar para o nosso pleito. E não foi pouca coisa que eles fizeram, eles mobilizaram centenas de prefeitos. Foram mais de 200 prefeituras que mandaram ofício de apoio ao nosso pleito, centenas de câmaras de vereadores, cooperativas, entidades inclusive de fora do estado do Rio Grande do Sul. Foram mais de 700 ofícios enviados ao governo federal. Na última sexta-feira, Dispo Inter, os ministros da Reconstrução da Agricultura, o ministro Paulo Pimenta e o ministro Carlos Favaro, estiveram em Esteio, estiveram na Casa da Farsul e anunciaram lá para nós, para a imprensa e para quase uma centena de autoridades que estavam juntos, né, no nosso encontro, no nosso almoço, o uso do Fundo Social, que era uma proposta nossa, o uso do Fundo Social para o atendimento desses produtores. Então, com o Fundo Social, ele é uma linha, que é o que a gente queria. Só que é uma linha de 5 anos. 5 anos é pouco. A gente precisa no mínimo 10. Nossa proposta era 15, mas 10 fica bem também. É o ótimo? Não, não é o ótimo, mas é o bom. 10 anos. Hoje o que tem é 1 mais 8, que daria 9 anos, um ano de carência mais 8 parcelas, que foi aquilo que foi trazido pelos ministros. Nós fizemos uma reunião seguinte com os bancos, os agentes financeiros, que trouxeram
para os ministros os seus problemas de execução. E foi uma reunião muito boa, coordenada também, nós é que oportunizamos essa reunião acontecer, e foi muito boa, porque a gente junta as pessoas que apertam o botão com as pessoas que fazem as políticas públicas. Então, juntamos lá os bancos e as cooperativas de crédito. Ali saiu a proposta de se trabalhar com um nível de juros mais baixos, de tirar a necessidade das comissões municipais para avaliar esse processo. Então, foi uma tarde bastante proveitosa, bastante produtiva, e que agora a gente precisa ver publicado todo esse instrumento para que traga a tranquilidade que os produtores precisam para resolver o seu problema, que resolver, o que resolve é pagar, né? Mas pelo menos poder parcelar para que possa ser pagos nos próximos anos e com isso o produtor focar na safra 25. Os agricultores vão conseguir, de forma prática, se recuperarem dessa tragédia climática e conseguir recolocar a agricultura no seu trilho, no seu fluxo normal, com esses benefícios e essa sinalização de alinhamento de propostas de governo federal e proposta da Farsul? É possível a gente já ter um retorno positivo a partir de um próximo ano, de um próximo ciclo? Bernardo, todo mundo é muita gente e ninguém é gente de menos, né? Então é muito difícil a gente saber dar uma resposta que abranja a todos. Mas o que eu posso te dizer é que esta medida, se publicada da forma como foi anunciada, nós teremos uma melhora muito significativa. Se resolve o problema de todo mundo, não sei, mas melhora a situação de todo mundo. E, claro, aqueles produtores que já tinham outros problemas de outros carnavais, que estão lá na justiça, por exemplo, essa linha não tem a capacidade de trazer para presente um problema tão do passado. Mas eu imagino que é uma linha que tem um nível de abrangência suficientemente grande para garantir que a safra 25 ocorra dentro de um grau de normalidade. Só que para que esse produtor continue, esteja apto a fazer o parcelamento, é necessário que ele esteja adimplente. Então, para estar adimplente, eu preciso prorrogar o pagamento. Então, ficou primeiro 15 de agosto e agora foi prorrogado para 15 de setembro e será prorrogado de novo, porque não dará tempo dos agentes financeiros processarem essas centenas de milhares de contratos que precisam ser endereçados para a linha de longo prazo. Então, seguramente necessitará ter uma nova prorrogação, sei lá, para outubro. Outra discussão é referente à taxa de juros, exclamada também pelos agricultores. Hoje, qual seria uma faixa ideal para aos poucos a agricultura gaúcha pegar esse rumo, achar um norte para se reerguer depois da tragédia? Os agricultores às vezes falam em um percentual ali de 2 dígitos nesses juros, que seria uma situação quase que irreversível para o agricultor, que logo ali na frente já não teria mais brecha para conseguir escapar por parte dessa dívida. Essa questão do juro também pega um pouco. Sim, pega e pega bem, né? Por isso que nós criamos uma linha. Se nós fôssemos fazer só a renegociação de dívidas, seguramente essas operações seriam reenquadradas em ratings bem piores, o que faria com que o juro ficasse maior ainda. Então, por isso que nós sempre insistimos na linha. Essa linha é o seguinte, olha, o fundo social ele custa 4%. Esse é o custo do dinheiro, 4%. Só que nós achamos que 4%, como base, nós achamos alto. Dá para puxar para 3%. Por quê? Porque o objetivo dele não é remunerar, é só não perder para a inflação. Então, a meta da inflação é 3%, que seja 3%. O BNDES cobra 1,5% para reter esse dinheiro. Só que ele não tem trabalho nenhum. Nenhum não, mas muito pouco, ele não tem risco nenhum. Quem tem é o agente financeiro. Então nós achamos 1,5% muito alto. Propusemos que baixasse para 1%. E os agentes financeiros vão cobrar, eles topam cobrar 2%, contanto que tenha fundo garantidor. E o fundo garantidor, ele tenha lá o stop loss suba de 15% para 30%.
e o valor da indenização suba de 85% para 100%. Nesse caso, eles topam 2. Então, isto foi um tema de casa que nós passamos para os ministros, que vão correr atrás disso agora. Se eles forem bem-sucedidos nas discussões com a Fazenda, nós poderemos ter aí uma linha de 6% de juros. Se não for 6%, bom, então vai ser. Então, esse é o mínimo, tá? 6% é o mínimo. Se não for isso, de repente um não aceita aqui, outro não aceita ali, de repente pode ser 7, pode ser 8, mas nós não acreditamos que vai subir muito mais do que isso, não. Vai ser uma linha de um dígito. Tá certo. Lena, conversamos então com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que esclareceu todos os pontos e esse alinhamento de discurso entre governo federal, Farsul e também agricultores. A situação aos poucos vai se resolvendo, ainda longe do ideal, mas já é um caminho nessa retomada do agro aqui no estado.